Então, a gente viu a EAP, né? A gente tem um projeto, tem as entregas principais, vai desdobrando e chega nos pacotes de trabalho. Então, essa é a ideia da EAP, chegar nesses pacotes que é onde a atividade realmente acontece. Aqui eu tenho um pacote aqui nesse terceiro nível. Mas a gente viu que essas palavras aqui, essas pequenas frases, às vezes nem sempre diz tudo que está embutido dentro dessa tarefa, né, dessa atividade. Para isso a gente tem o dicionário da EAP. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, a gente pode adotar isso com mais informação, com menos informações, sempre eu passo aqui um modelo que vocês podem estar adaptando aí na realidade de vocês. Então, qual o problema do pacote de trabalho ser muito simplificado? Ele pode gerar entendimentos diferentes, né, do que tem que ser feito. Você tem algum critério ali naquela tarefa que precisa ser atendido e você não especifica em uma frase só, você precisa explicar melhor. Então, o dicionário da EAP dá uma descrição do trabalho que a gente precisa fazer, daquele pacote. Então, um exemplo aqui, o que é um dicionário da EAP? Eu tenho, por exemplo, um pacote de trabalho lá na EAP que chama contratar empresa de mudança. Aquela mudança lá, aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Aí está aqui a numeração do pacote, data, aqui o responsável quem é, já vem aqui, eu posso colocar quem é o responsável dentro da equipe que vai tratar disso. Mas eu vou explicar melhor a situação do que tem que ser feito. Por exemplo, a tarefa toda é realizar a contratação da empresa de mudança para realizar a mudança do escritório da Rua Loga, que é a mudança que a gente está propondo fazer. Mas tem alguns detalhes aqui. Critérios de aceitação. Deverão ser feitas 3 cotações para escolher a empresa que vai oferecer a melhor proposta. Então, eu estou dizendo aqui que não é só lá contratar, eu quero que eu olhe pelo menos 3 empresas e, dentre essas 3 cotações, escolher a mais interessante para a organização. Outra coisa, como premissa, a empresa escolhida deverá realizar a mudança no final de semana. Então, uma premissa que dessa tarefa, né, nem do projeto, dessa tarefa específica. Porque vai ser de uma sexta, vai parar o serviço às 5 horas da tarde, na segunda de manhã tem que estar todo mundo trabalhando. Então, a mudança vai ser no final de semana. Está lá na declaração de escopo, lá como requisito, né? E aí eu peguei para essa tarefa aqui não ter problema, já alertar que a empresa que for contratada tem que trabalhar no final de semana. Porque vai que ela dá o melhor preço, quando diz que é no domingo, ela, não, o meu preço era durante a semana. Então, é bom colocar isso como premissa. Uma restrição que eu sei que a empresa tem, que eu já sei que é assim, não tem jeito de mudar, e que eu sei também que o mercado de mudança não adota muito bem essa prática de pagamento. A empresa só faz o pagamento 30 dias após o serviço confirmado, a apresentação da nota e tudo mais. E essas empresas de mudança, pela experiência que eu tenho, elas terminam o serviço e querem receber à vista, na hora. Então, é comum esse tipo de empresa exigir dessa forma. E eu estou colocando que não tem jeito, a empresa não vai fazer isso. Tem lá um processo de pagamento que vai pagar 30 dias depois. Então, o que é que isso está me trazendo? É uma restrição que pode fazer com que eu não tenha tantas empresas, né, do mercado interessadas nesse meu serviço. Então, já estou alertando que tem isso. Recurso necessário para executar essa tarefa. O que a pessoa precisa? Um assistente administrativo para apoiar no envio de solicitação de proposta, para receber a proposta, para tirar uma dúvida. Então, um assistente vai ajudar ele. Ele tem 5 dias para fazer essa tarefa, então aqui eu já coloco o prazo da tarefa. Quanto vai custar? Então, a estimativa é que fique em R$4.000 essa estimativa de contratação. Tem algum risco associado a essa tarefa específica? Eu identifiquei aqui pouco tempo disponível para conseguir 3 cotações. Então, eu vou ter 5 dias, pode ser pouco tempo, em função da restrição, que eu não consiga as 3 cotações. Então, se isso acontecer, eu vou ter que chamar o meu patrocinador, olha, eu só consegui 2, mandei 10 pedidos de proposta, só consegui 2, e aí decide se vai estender o prazo ou vai ficar entre as duas. Isso vai ser visto depois. Mas eu já estou alertando que isso tudo pode acontecer. Posso colocar também interdependência. Antes desse pacote, o que tem que acontecer? Tem que ter a definição do volume de materiais que vão ser transportados.
E depois que eu realizar esse pacote, eu vou me reunir com as gerências para programar a mudança. Eu já posso reunir porque com a empresa contratada, a mudança já pode ser agendada. Antes disso, eu vou ficar sempre preocupado, não vou cumprir ou não vou cumprir o prazo. Então, já está contratada. Então, isso a gente chama de dicionário da EAP. Ele não precisa ter tudo isso aqui, eu coloquei algumas coisas, pode até ser opcional, não tem risco nenhum associado, não tem restrição, mas é bom eu ter um detalhamento maior do que aquela frase que vem na caixinha. Tá? Porque eu vou passar essa tarefa para alguém, para o Carlos, um exemplo aqui, e daqui a 20 dias eu vou encontrar com o Carlos, aí ele me fez só uma cotação, né? Ele não avisou a questão do final de semana, então, porque lá na caixinha eu posso até falar dos para ele, mas a gente fala, a comunicação ela tem muito esse problema. Você fala uma coisa, a pessoa absorve lá 80%, 70% do que você falou, daqui 2, 3 dias aquele 70% já passou para 30%, porque não foi formalizado. Então, para evitar problema, é uma boa prática ter algum tipo de dicionário da EAP. Alguma dúvida? Professor, essa Diga. duração, professor, essa duração, 5 dias. Se o senhor fala aqui em cima que o senhor vai utilizar o fim de semana, isso é tempo estimado? Ou por que 5 dias? Então, vamos lá. O que é a tarefa? A tarefa é contratar a empresa de mudança. Para essa tarefa, eu estou dando para ele 5 dias. Para essa tarefa, não é a mudança em si. Ah, entendi. Ok. Tá? A mudança vai ter um agendamento, é outra atividade, outro pacote de trabalho lá na frente. Esse é só para fazer a contratação, aquela atividade única. Tá? Mais alguma dúvida? Então vamos seguir. Então vamos lá, eu estou com a EAP pronta, definido o pacote de trabalho, eu já posso pensar no cronograma desse projeto. Eu vi que alguns trabalhos aí, um trabalho já até começou a colocar data na EAP, a hora vai ser agora, já com a EAP pronta, eu vou fazer o cronograma. É isso que a gente vai ver agora. Então, para fazer um cronograma bem feito, eu tenho algumas atividades aqui que eu preciso considerar. Eu tenho que definir quais são as atividades, isso eu vou tirar do pacote de trabalho. Vou sequenciar essas atividades, vou dizer que sequência que elas vão acontecer. Vou estimar o tempo de duração dessas atividades, dessas tarefas, e aí sim eu coloco um cronograma, né, com a chance maior de ser cumprido. Então a gente vai falar dessas 4 atividades aí que compõem o desenvolver o cronograma. O que é crítico para a gente ter um bom cronograma, um cronograma mais assertivo, mais próximo da realidade? Por mais que ele não vai ser 100% cumprido, não é essa a promessa, se eu fizer isso aqui eu vou cumprir 100%, mas ele vai chegar muito mais próximo dessa realidade. Então, a primeira coisa, ter uma EAP bem definida. Então, quando... Opa, saiu aqui. Ter uma EAP bem definida. Então, com a EAP bem definida e a declaração de escopo, isso tudo já fechado, não vai mais discutir isso. É claro que mudanças podem acontecer, mas nesse momento aqui, tudo que tinha de informação a gente já levantou na declaração de escopo na EAP. Se tiver uma mudança é porque algum fator externo, porque o cliente mudou, porque o fornecedor não vai mais entregar, são mudanças posteriores. Mas no momento atual, eu já explorei bastante a EAP, a declaração de escopo, aí sim vale a pena eu passar para o cronograma. Evitar planejamentos inviáveis que não podem ser cumpridos. Se você já tem uma ideia de data que você já vê que, por toda a sua experiência, não é viável, é bom nem começar a trabalhar cronograma. Já tenta sentar com o patrocinador para discutir a realidade desse cronograma. É um evento que você já vem fazendo, você demora 2 meses para organizar um evento, ele quer que faça em 15 dias, por algum motivo. Você sabe que naquele nível que vem sendo feito, você não consegue. Você pode fazer até um nível bem mais baixo. Então, vamos discutir isso. Vamos diminuir a qualidade, porque tem o prazo a ser cumprido, antes de sair elaborando um cronograma que você já sabe que não vai poder atender.
Não estimar os prazos do projeto com base no prazo desejado. Tentar fugir um pouco disso. Tenta achar o prazo ideal e aí ver se é possível encaixar no prazo desejado. Por exemplo, o evento é de 2 meses. Aí a pessoa quer 1 mês e meio. Não, faz o evento normal, como seria o teu cronograma. Aí deu 2 meses, vamos tentar encurtar para 1 mês e meio. Tenta sempre fazer isso parte de um cronograma ideal e ajusta aquele cronograma desejável. Não faz assim, eu tenho que encaixar em 1 mês e meio, fica encurtando todas as tarefas, com essa premissa de encurtar para adequar o cronograma. E aí você pode correr risco de não cumprir essas tarefas curtas, né, que você encurtou, você não conseguir cumprir. Porque quando você tem um cronograma cheio, aí você pode eliminar uma tarefa, você pode alocar mais recursos para determinada tarefa do caminho crítico. Então, o ideal é ter um cronograma real e a partir dele você começa a conversar para reduzir. Sempre a gente fala informações históricas, se tiver disponível, busque lá, converse com pessoas de outros projetos, se você não participou, chama a pessoa para conversar, para uma reunião. Os recursos considerados no projeto devem possuir disponibilidade real. Em algum momento eu vou comentar aqui, a gente falar, vão ter 10 pessoas na equipe. Mas como é que vem essas 10 pessoas? Vão trabalhar, por exemplo, full time no projeto ou só parte do tempo? Isso muda muito. Então, tem que ver essa disponibilidade. Vão ficar o mês todo, vão ficar só parte do mês. Na virada do mês sempre tem muita atividade nas operações, então a pessoa não vai poder ficar no projeto na virada do mês. Tem algumas situações que eu tenho que validar a disponibilidade. Envolver toda a equipe e clientes, e tentar sempre o consenso sobre o cronograma é importante. Levar em consideração cultura de trabalho do cliente, normas de segurança, acordos sindicais, calendário religioso e festivo, regionalidade. Então, tudo isso eu preciso considerar num cronograma. Né? Carnaval. Carnaval, oficialmente, o feriado é terça e quarta pela manhã. Tá? Então, dos 5 dias da semana, vamos dizer, trabalho de segunda a sexta, só um dia e meio que seria o parado. Quando você vai, na verdade, é bem mais que isso. A pessoa já não trabalha a sexta, às vezes nem a sexta, mas a segunda não trabalha, a terça já é feriado, a quarta já emenda, e a quinta e a sexta muita gente aproveita uma folga, negociada e tudo para emendar a semana toda. Então, por questões culturais e festividade, aquela época você não vai ter um rendimento normal. Por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem lá em Parintins o evento do boi. Então, é um evento que é na virada do mês de final de maio, né? Final de maio, final de junho, então eu já esqueci. É no final de maio? Não, final de junho. Final de junho. Então, pronto. Eu ainda não fui, estou devendo ir lá. Mas vamos supor que eu tenho um projeto lá em Parintins, que não é do boi, não tem nada a ver com boi, é uma construção de um galpão, implementação de um processo lá numa empresa, uma capacitação, que seja o projeto é de vocês, imagine em Parintins, ele cai nessa virada de junho. Né? Ele começaria dia 1º de junho e demoraria 30 dias para acontecer. Numa situação normal, ele demoraria 30 dias. Parintins, eu imagino que do dia 20 ao dia 3, 4 de 20 de junho a 3, 4 de julho, a cidade tem outra característica, diferente do resto do ano. Então, as pessoas vão estar mais ocupadas com o próprio festival, os recursos vão estar mais disponibilizados para o próprio festival. Acaba que deve ser um feriado parcial nos dias próximos ao festival. Então, o teu projeto nessa situação vai ter que ter uma característica diferente de outros locais. Você tem que considerar isso. Tá? São situações muito óbvias para a gente, Carnaval, Parintins, mas pode ter uma situação específica ali que você vai ter que explorar para entender. Também analisar e considerar no planejamento outros processos como risco, comunicações e custo. A gente vai falar mais à frente de risco. O risco ele pode gerar problema no cronograma. Então, eu vou levar isso em consideração. Comunicações é a mesma coisa. O custo do projeto, eu vou ter que reduzir custo. Talvez uma opção seja aumentar o tempo do cronograma, diminuir a equipe. Com isso, o cronograma vai se estender um pouco mais. Essas atividades se conversam, elas não são isoladas, cada uma independente da outra, elas são interdependentes. Então, vamos começar a pensar no cronograma. Eu tenho aqui
na EAP, que a gente já falou desse exemplo. O que me interessa agora é somente o pacote de trabalho. Não me interessa o que está aqui para cima, já, vamos dizer assim, é passado. Agora em diante, a gente só vai olhar o pacote de trabalho, que é onde as coisas acontecem. Então, esse pacote de trabalho, na verdade, é uma sequência de atividades. Que eu ainda não sei bem a sequência, eu vou tentar organizar. É mais ou menos, a gente pensa assim, a sequência das atividades, elas começam aqui da esquerda para a direita, né, conforme o nosso modelo mental. A gente vai lembrando o que tem que fazer primeiro e, para o final, aqui, o que tem que fazer no final. Mas nem sempre isso acontece exatamente assim. Tem atividades que eu coloco aqui como iniciais que elas vão acabar ficando mais para o meio do projeto. E atividades estão mais para o fim que, de repente, eu tenho que começar logo, né? Num projeto maior, uma coisa que a gente não está, eu não estou comentando aqui com vocês, mas um pacote de trabalho, ele pode ter dentro dele mais de uma atividade. Tá? Ele é pacote de trabalho porque aqui eu decidi controlar, né, aquele nível de controle que eu acho ideal, mas ele pode ter mais de uma atividade. Então eu posso desmembrar um pacote em 2, 3, 5 atividades. E eu não teria exatamente um pacote de trabalho, uma atividade. Então isso é um projeto maior. Para efeito de projeto nosso aqui, a dimensão do que vocês vêm apresentando, né, e primeiro contato também, a gente vai combinar que um pacote de trabalho é igual a uma atividade, para simplificar, tá? O entendimento. Então, aí se essa regra que a gente está acordando, então eu vou trazer todos os pacotes para uma lista de atividade, que é exatamente essa aqui. Tá? Então essas atividades aqui representam exatamente o que estão lá nos pacotes de trabalho. Tá? Então, essa é a primeira coisa, essa informação eu já tenho quando eu terminei minha EAP. Aí pode ser que dentro dessas atividades eu tenha alguns marcos, né? Marcos, não sei se eu já comentei, mas eu acho que não, mas os marcos são marcadores que definem algo importante que foi terminado no projeto. Uma etapa importante que eu quero controlar. Eu tenho lá 10 atividades, mas tem 2 ou 3 que são as mais importantes, eu quero acompanhar mais de perto e vou colocar como marco. Um projeto de 10, 12 atividades, talvez nem tenha esse marco. Isso é mais assim, usado em projetos que vão demorar um ano. Por exemplo, vamos pensar assim, a construção de uma casa. Então, o marco do projeto é a fundação, depois a cobertura. Então, tem várias coisas entre a fundação e a cobertura. Mas são momentos que eu, como cliente da casa, eu quero acompanhar e marcar aquela data para ver se o projeto está dentro do cronograma ou não. Porque eu, como parte interessada, cliente, eu não vou acompanhar a obra dia a dia. Ficar lá todo dia acompanhando. Eu vou acompanhar algumas etapas mensais. Então, chegou no segundo mês, era para estar a cobertura pronta e não está, peraí, esse projeto não está atrasado. Já está atrasado. Tem algum problema. Então, vai me marcar aquilo ali. Então, o que a gente chama de marco. Auxilia a monitoração de grandes projetos, né? Projetos pequenos igual o de vocês, né? Que a gente está começando a trabalhar com isso, talvez nem tenha esse marco, porque projeto de 30 dias, né? Não caberia esse tipo de controle. Os marcos podem ser internos ou externos, que indicam a entrega importante que será realizada por algum fornecedor externo ou interno. Posso ter marco dentro da equipe, marco do cliente, para o cliente analisar. Marcos executivos são utilizados para reportar o status do projeto para gerentes, diretores, sócios. Aí, quando é uma grande empresa, eu tenho aqui alguns marcos, eu tenho que reportar algumas partes interessadas específicas. Ou também marcos financeiros, que é uma relação de desembolso. Quando esse projeto custa R$200 mil, quando ele chegar em 50 mil, é um marco. Então, eu quero acompanhar isso, vai ter uma reunião, um relatório. Quando chegar a 100 mil, outro relatório, outra reunião. Então, são tipos de acompanhamento que a gente pode ter em cima do projeto. Alguma dúvida aí por enquanto? Não, professor. Mas no caso de vocês aqui, a gente não vai explorar essa questão dos marcos. Eu estou só falando agora, a gente fez o quê? A definição das atividades. Vamos sequenciar essas atividades agora, colocá-las em sequência. Qual é a sequência que elas vão acontecer? Então está de novo aqui, meu pacote. As tarefas estão aqui. E eu vou olhar agora para cada tarefa dessa, que agora eu vou começar, já não interessa muito para mim o nome da tarefa. Eu vou falar aqui a tarefa A, a tarefa B, assim por diante.
o que precisa para que a tarefa A aconteça? Olhando o quê? Olhando tudo que está aqui. As tarefas que eu tenho aqui no pacote, todos os pacotes de trabalho, que são todas as atividades, o que eu preciso para que ela aconteça? Aí eu vou pensar aqui, isso é reunido com a equipe, né? A gente faz, depende do tamanho da equipe, a gente faz a reunião com a equipe. Então eu vou dizer o seguinte, para assinar o contrato de locação, eu preciso que alguma tarefa aqui seja cumprida antes? Ou não, já posso assinar o contrato de locação? Tá? Então a ideia aqui é que não tenha nenhuma tarefa que preceda ela, eu já posso começar a Seria, fazer. no caso, revisar o conteúdo desse contrato, né, professor? Revisar o conteúdo? Não, mas aqui revisar o conteúdo não é uma tarefa aqui do meu pacote de trabalho. Pode estar aqui já dentro dessa atividade aqui, revisar, assinar o contrato, no dicionário da EAP está dizendo que eu preciso revisar o conteúdo. Está na letra J, revisar conteúdo. Ah, não, mas esse conteúdo aqui não é do... Esse conteúdo aqui é do treinamento. Eu vou escrever o conteúdo do treinamento e revisar o conteúdo do treinamento. É esse aqui, ó. Não é o conteúdo do contrato de locação. Aqui eu estou falando de equipamentos. Lembra de equipamentos que eu vou contratar os computadores? Sim. Então essa é a tarefa aqui. Você está falando do conteúdo do contrato em si. Esse conteúdo aqui que eu estou falando é do treinamento, que é outra coisa. Vou voltar aqui. Tá? Então é o contrato de locação de equipamento. Para assinar esse contrato de locação, eu não tenho nada que eu vou fazer aqui nesses pacotes que eu preciso esperar. Mas, por exemplo, organizar a entrega. Eu consigo organizar a entrega sem saber quem ganhou o contrato de locação, como é que vai ser o contrato. Então, antes de organizar a entrega, eu tenho que saber aqui quem ganhou, quais as condições que a pessoa assinou o contrato. Então, vamos colocar aqui A. O que eu estou dizendo? Que para começar a tarefa B, organizar a entrega, eu preciso que a tarefa A seja cumprida. Estão entendendo o raciocínio? Sim, professor. E assim por diante. Cada tarefa dessa, eu vou fazendo essa análise. Instalar cabo de força. Eu preciso de alguma coisa para poder instalar o cabo de força? Cabo de força dos equipamentos que eu contratei. Eu vou precisar o quê? Olha aqui a entrega, tarefa B. Eu vou precisar organizar a entrega primeiro. Só assim, com a entrega organizada, que eu vou instalar cabo de força. Então, essa análise crítica que eu vou fazer a partir de agora. E aí, quando eu faço isso, eu tenho aqui a relação das atividades e o que precede cada uma dessas atividades. Tá certo? Tá? Estão entendendo aqui o raciocínio? Sim, professor. Então, vamos aqui. Esse aqui, daqui a pouco eu vou usar esse desenho aqui para criar o diagrama de rede. Mas vamos falar aqui o que é o diagrama de rede. Explicar para vocês o que é. Eu vou colocar agora as tarefas na ordem que elas devem ocorrer. Apesar de eu ter feito a minha EAP mais ou menos pensando, né, do início, meio e fim, eu vou colocar agora a atividade na sequência certa. Então, o diagrama ele é uma representação gráfica do andamento do projeto. Não é igual a EAP. A EAP eu vejo a forma hierárquica. Como é que eu vou desdobrando o projeto em atividades. Mas eu não sei exatamente o que começa primeiro, qual é a dependência. Não é a ideia da EAP mostrar isso. A ideia da EAP é a hierarquização das tarefas. O diagrama não, é a sequência que vai acontecer. Pode ter subprojetos ou marcos, né? Como eu comentei, um projeto muito grande ele tem um subprojeto dentro dele, que demora 2 meses, é um subprojeto. Pode acontecer, no nosso caso aqui não vai ter. Ou ter aqueles marcos estarem lá como atividades importantes do projeto. Então está aqui esse desenho que eu mostrei para vocês. O que é que eu tenho aqui?
eu tenho as atividades e tenho o que depende para que cada atividade comece. Então, com essa informação, com essas duas informações aqui, eu consigo montar o diagrama de rede do projeto. Isso aqui veio da onde, essas atividades? E era da EAP. São os pacotes de trabalho. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? O que eu posso começar no início do projeto? Se eu for começar tudo no primeiro dia do projeto, que atividades que eu poderia começar? O que vocês acham aí? Quais atividades que eu começaria no primeiro dia? Hein, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, sim. Então, quais atividades eu posso Deve começar? ser pelo início, né? Quais são elas? Seria a atividade A, E, G, I. Então, é esse raciocínio. O que eu estou dizendo? Essas atividades aqui, A, E, G, I, eu posso começar no início do projeto. Dia 1 do projeto, aqui começa dia 1, dia 1, dia 1, dia 1, pode começar todos ao mesmo tempo. Se eu vou começar exatamente nesse primeiro dia, eu não sei. Se eu vou ver, se eu tenho equipe, isso a gente vê mais à frente. Mas eu posso, por questões de precedência, posso começar logo no início. E vou descendo aqui. A tarefa B, eu falo que eu só posso começar depois da A. Então, a tarefa B ela vem logo depois da A. A tarefa C vem depois da B. Então, ela vem para cá. Certo? E assim eu vou construir esse diagrama. A tarefa D vem depois da C. A tarefa E a gente já começou. A tarefa F vem depois da E. A tarefa G já está aqui. A tarefa H, ela tem duas informações aqui. Ela vem depois da F e da G. O que isso está me dizendo? Que não adianta só eu terminar a tarefa F para começar a H. Eu tenho que terminar a F e a G. Se uma terminar primeiro, eu não sei ainda o prazo, mas se uma terminar primeiro, eu vou ficar esperando, a equipe vai ficar esperando a outra tarefa terminar para poder começar. A gente representa isso dessa forma. Tá? Então, a F terminando e a G terminando, aí sim eu posso começar a H. Tá? Aí a J depois da I, a K depois da J e a L depois da K. Com isso eu posso dizer que o projeto acabou. Então, o projeto só acaba... O projeto só acaba quando essas três tarefas aqui terminarem. Tá certo? Entenderam o diagrama? Conseguiram entender o que é o diagrama? Sim, professor, entendi. Por enquanto, sim, professor. Não sei se tem alguém rabiscando aqui, que fica aparecendo esses... Tá? Esse aqui é um outro exemplo de um diagrama de rede. Veja que esse exemplo anterior, né, tinha aqui uma precedência. Esse aqui é um outro exemplo. Aqui eu já não estou mais, só como a gente está exercitando o diagrama em si, eu não estou mais vendo o pacote de trabalho, o nome da atividade, que para mim é tanto faz, eu quero saber a sequência que ele acontece. Então eu tenho um outro exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 3 tarefas que podem iniciar logo no primeiro dia.
Tá? E aí o resto, eu vou vendo aqui como é que eu cheguei à conclusão que elas podem começar no primeiro dia. Naquela linha que eu conversei com vocês. Assinar o contrato, precisa esperar alguma coisa? Não. Instalar cabo de força, precisa? Ah, precisa esperar o contrato. Cada tarefa aqui é um outro projeto, esse que eu estou mostrando, tem lá seus pacotes e a equipe tem que conversar. Se tem dúvida, chama um especialista, chama alguém que entende mais e vai conversando até chegar à conclusão que eu posso começar essas 3 de imediato. Aí, depois a tarefa D. Tarefa D vem depois da A. E também depois da A eu posso começar a tarefa E. Tá? Isso aqui não precisa, o E está aqui para baixo e o D está aqui em cima. Isso não é indiferente. O que é importante são essas ligações, essas relações aqui. Tá? Está me sinalizando que eu preciso esperar a A terminar para começar a tarefa E e a tarefa D. Aí depois, vamos lá, descendo a tarefa B, depois a tarefa F depois da B. Aí depois eu tenho a tarefa G depois da C. A tarefa H é depois da E, lá em cima. E a tarefa I tem que terminar a F e a G. Aqui sim que é um pouco diferente, eu preciso esperar essas duas acontecerem. Tá? Então a tarefa I aquela situação, vai ter que esperar as duas, não adianta só uma estar a terminar. A tarefa J é depois da G, a tarefa K é depois da I, tarefa L depois da J, e aí sim eu posso terminar o projeto. Eu fechei essas 4 tarefas aqui. Tá certo, pessoal? O diagrama de rede é isso, é pegar o pacote de trabalho, colocar numa lista, discutir em equipe o que eu posso começar e o que eu tenho que esperar uma outra tarefa que esteja no pacote, e aí colocar nessa sequência. Em cima disso eu vou fazer o cronograma. Certo, professor. Já conseguem fazer? Calma, professor. Então, estamos aqui. Desenvolver o cronograma. A gente já definiu a atividade. Então, a gente já pegamos aonde? Do pacote de trabalho, relacionamos isso. Sequenciamos essa atividade agora, acabamos de fazer isso no diagrama de rede. Agora eu vou fazer o quê? Estimar a duração dessas atividades e elaborar o cronograma. Tá? Então agora eu vou ver cada atividade daquela, quanto tempo demora. Às vezes é a mesma equipe que faz isso, às vezes é uma equipe que cuida de diagrama de rede, a outra cuida só de estimativa de tarefa, projetos muito grandes isso acontece, mas normalmente é a mesma equipe, a mesma pessoa que faz essas atividades todas aqui. Professor, seria aquelas atividades que a gente deu exemplo, no caso da minha equipe, do primeiro exemplo, mais ou menos aquilo ali, seria o cronograma? Então, o cronograma eu vou fazer ele em cima do diagrama de rede. O cronograma ele vai ser em cima desse diagrama de rede aqui. Eu vou colocar datas aqui agora. Tá? Isso aqui eu fiz em cima dos pacotes de trabalho. Então, são aquelas atividades que estão na sua EAP como pacote de trabalho. Entendeu? Estou tentando, professor, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui, quando a gente faz o exercício, fica mais fácil, aí a dinâmica fica melhor. Tá? Porque assim, só a parte teórica tem que ter um vídeo, vai ficar gravado, mas o bom é a gente exercitar, e isso vai ser para a próxima aula, a gente vai exercitar isso aqui. Tá? Mostra aí, professor, se eu tenho algum exemplo aí, mostra aí pra gente. Do que? Do cronograma? É. Ah, sim, esse é agora que a gente vai mostrar. Então, vamos falar de cronograma.
Então, agora eu vou estimar a duração de tarefa. Cada tarefa lá, aquela A, B, C, D, fazer a apostila, escrever conteúdo, aquilo que está no meu diagrama, eu tenho que estimar quanto tempo demora cada tarefa daquela. Então, construída a EAP, matriz de responsabilidade, definida as tarefas, aí a gente já pode definir o tempo necessário para a conclusão das tarefas. Isso pode ser expresso em horas, dias, semanas, meses, sendo mais comum em dias e semanas. Projetos maiores, você nem vai ver em dias, vai ver em semanas, projetos de 2 anos. Ou então dias é o mais comum, é o que eu acho que vai, de vocês todos, vai ser tudo em dias. Aí nessa hora eu posso precisar de novo de um especialista, alguém que, eu tenho hora que eu preciso de um especialista para requisito, um especialista para orçamento e para prazo também. Se eu estou falando em licitação, quanto tempo demora uma licitação? Só quem está no processo mesmo é que sabe. Quem está fora do processo pode ter dificuldade. E eu sei que demora, mas aí eu vou lá no setor de licitação, perguntar para um especialista lá do setor e vai dizer, olha, com esse valor aqui, para esse tipo de equipamento e tudo, isso demora 40 dias. Então, você pegou uma opinião de um especialista naquele assunto. Tá? Uma forma também que a gente pode usar é a estimativa paramétrica. Parametrizar em função de a mesma atividade que aconteceu em algum momento passado, não pode ser tão longe assim, né? Mas mesmo que seja uma quantidade diferente, eu posso estimar. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Em um projeto anterior foram instalados 50 pontos de rede em 2 dias. Tá, só que o meu projeto são 500 pontos de rede. E aí, quantos dias eu posso estimar isso aqui? Se o serviço é semelhante, só muda a quantidade. Então, estou falando de 10 vezes mais quantidade de serviço, é possível pensar que são 10 vezes mais a quantidade de tempo. Então, são 20 dias para fazer esse serviço. É uma forma, já que eu não tenho como... Eu nunca fiz esse serviço antes, mas um outro projeto fez, a mesma equipe que fez naquele vai fazer para mim, eu posso fazer essa parametrização. Então, o cronograma do projeto, que a gente vai entrar agora nele. Ele detalha as atividades em uma perspectiva cronológica, início, meio e fim. O que é que eu preciso agora? Ter uma EAP bem definida, lista de atividades eu já tenho, o pacote de trabalho. As dependências são aquelas tarefas que eu preciso para que a outra comece, aquela precedência, dependência, isso aqui. E a estimativa de duração das atividades. E recurso também, que é recurso que eu tenho, porque eu com mais recurso eu posso fazer uma tarefa de uma forma mais rápida. Com menos recursos, essa tarefa pode se estender mais. Então, eu tenho que também ter essas informações. Sobre recurso, a gente tem que entender bem, com detalhe, como é que vai ser essa disponibilidade do recurso para a gente não ter surpresa no meio do projeto. Por exemplo, eu tenho um recurso disponível full-time, parte do tempo, esse recurso, a pessoa vem trabalhar comigo, ela tem férias programadas. Tem que ter essa noção. Tá? Às vezes a mulher está grávida, vai tirar licença. Então, esse recurso, pensando na pessoa mais um recurso que vai me ajudar no projeto, vai ficar só até um X período, a partir dali ele não vai ficar mais. Então, tem que estar bem claro que recurso é esse que vem, qual a disponibilidade que eu vou ter. Porque tudo que eu repito sempre isso, eu vou prometer data, agora eu vou prometer uma data. Até agora eu estava falando em estimativa. Agora eu vou ter uma data fechada, que eu vou ser cobrado lá na frente. Tem que pensar nos feriados, eu possa ter feriados enfocados, eu até comentei sobre isso. Horário de trabalho da empresa, tem que entender se eu posso trabalhar, se eu precisar ficar até 10 horas da noite, um determinado dia eu posso trabalhar final de semana? Sim, não. Isso tudo eu tenho que considerar agora. Férias previstas, como eu comentei. Se preparar para contingência, sempre vai ter uma contingência na equipe, ainda mais um projeto num tempo maior. Se pensar assim, uns 6 meses de projeto, alguém vai ter algum problema, vai precisar se ausentar por uma doença ou outra, algum problema familiar vai ter que se ausentar. Então, sempre tem uma margem de segurança, a gente costuma pôr aí até 5% de segurança para essas contingências. Então, quando eu chegar à conclusão que o projeto são 100 dias de duração, aí eu prometo 105. Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, com a disponibilidade de recursos. Mesmo num trabalho de 40 horas por semana, uma pessoa não fica 40 horas por semana dedicada ao projeto inteiramente.
ele vai ficar aí na média de 75% a 80%. Por quê? Porque a pessoa realmente não fica full time produzindo, ela, vez ou outra, ela participa de uma reunião, vez ou outra, ela vai ter um treinamento para participar, ela tem que responder um e-mail do gerente lá do setor dela, que ela trabalha em determinado setor, o gerente vai cobrar alguma coisa, ela tem que passar lá para responder. Então, se eu for contar para ser muito assertivo, pense num desempenho aí 75% a 80% do tempo que a pessoa vai trabalhar lá, né? Além disso, eu vou ter reunião da própria equipe, preencher relatórios, correio eletrônico, treinamento, etc. Não dá para dizer que a pessoa vai ficar full time só focada no projeto. E normalmente se acrescenta 15% do tempo da tarefa por conta de contingência, mas cuidado para o projeto não ficar muito caro e demorado. Eu até falei 5%, mas vamos lá, até 15% é aceitável você colocar como margem de segurança. Mas quanto menos você usar isso aqui, melhor. Tá? Até 15% é estourando para você poder usar. Então, eu tenho aqui dois conceitos de tarefa. Eu tenho estimativa e duração da tarefa. Tá? Estimativa é aquilo que o projeto com a condição ideal de recurso, dando tudo certo no projeto, né, sem atropelo, quantidade ideal da equipe, seria aquela quantidade da estimativa. E a duração é aquilo em função do recurso que eu tenho. Né? Se eu colocar mais recurso, eu tenho uma duração menor. Se eu colocar menos recurso, aí eu vou ter uma duração maior. Por exemplo, vamos lá pensar, né, exemplo lá, pintar a sala. Pintar a sala, o ideal são 2 pessoas trabalhando, uma sala daquela lá, vamos dizer que eu tenho experiência com isso, 2 dias eu termino. Né? Lixar, emassar, pintar, 2 dias. Se eu colocar mais uma pessoa, se eu tirar uma pessoa, colocar uma só, eu não vou conseguir em 2 dias, ele vai fazer isso. Então, a estimativa é 2 dias com 2 pessoas, é o ideal para fazer aquele serviço. Se eu tirar uma pessoa, aí a duração vai ser de 1 dia. Não, vai ser maior, vai ser de uns 3, 4 dias. Se eu acrescento uma pessoa a mais, aí a duração diminui. A estimativa é 2 dias, a duração vai ser de 1 dia só. Então é mais ou menos esse conceito. Isso em projetos maiores a gente pode trabalhar com recurso, é importante esse conceito. Mas nem sempre colocar recurso vai resolver o problema. Nem sempre eu consigo reduzir, porque vamos lá na sala. Eu tenho 2 pessoas, é o ideal para fazer em 2 dias. Coloco uma pessoa, consigo até terminar em 1 dia. Se eu colocar mais uma pessoa, 4 pessoas, pode ser até que atrapalhe. Tá? Porque não tem, de repente, o serviço para fazer, aí a pessoa começa a puxar assunto, e aí a coisa não flui, não vai realmente reduzir mais a partir de algum tempo ali, de 1 dia e meio, eu não vou conseguir reduzir para 1 dia. Se eu precisar encurtar o projeto, eu vou buscar sempre colocar mais recurso, diminuir o escopo, reduzir o que eu tinha que fazer. Vamos supor que eu tenho que cumprir a data lá da Copa do Mundo, que a gente comentou lá atrás. Tenho que encurtar o tempo do projeto para encaixar naquele prazo lá do jogo. Ou eu coloco mais recursos, que pode ficar mais caro. Vou ter que mudar o escopo, reduzir alguma coisa lá que estava a mais, que eu podia tirar, que não era um desejo, não era uma necessidade do projeto, a gente tira, como tirar algumas coisas aí da Copa do Mundo. Né? Reprogramar tarefas, aquela questão de precedência. Aí eu posso abrir mão de alguma precedência, eu falo, não vou esperar, vou começar as 2 em paralelo e vou correr esse risco. Tá? Iniciar ao mesmo tempo 2 tarefas com início diferentes, eu vou ver que lá na frente algumas tarefas eu tenho folga, então eu posso de repente abrir mão dessa folga, aí eu vou falar de folga daqui a pouco. Se não conseguir, não adianta também a gente prometer uma coisa que não vai conseguir. Se eu fiz tudo isso, fiz todas as contas e chego à conclusão que não dá, a gente vai ter que pedir mais tempo para esse projeto. Outras dicas também, né? Não sobrecarregar sempre as mesmas pessoas, né? Sempre premiar quem mais trabalha, então dar mais trabalho para quem mais trabalha, isso a gente tem que evitar. Uma coisa que a gente pode usar em projetos de longa duração é o mentoring. Mentoring, eu até acho que você já deve conhecer bem, é eu pegar alguém muito experiente para treinar alguém que está iniciando naquela atividade. E aí, por quê? Eu tenho um recurso muito bom, que é essa pessoa muito experiente,
mas só tenho ele. Se eu colocar alguém para treinar com ele, daqui a um tempo, 3 meses, 6 meses, eu tenho já 2 pessoas para aquela atividade mais complexa. Mas isso só vale se o projeto for longo, porque um projeto de 2 meses talvez não dê tempo dessa mentoria gerar resultado. Então, é uma coisa a se avaliar. E aí, com relação a prazo, com toda essa discussão, o que eu fiz agora? Eu tenho aqui as tarefas, que eu peguei do pacote de trabalho, a predecessora que eu já tinha feito isso lá atrás no diagrama de rede, e cheguei à conclusão que a duração das tarefas são essas aqui. Né? Em função do recurso que eu tenho, mais ou menos, né? Eu cheguei à conclusão que o tempo de duração de cada tarefa está aqui. Então, com essa informação, aí eu vou fazer o cronograma do projeto. Tá? Alguma dúvida até agora? Pode seguir, professor. Então, vamos agora fazer o cronograma do projeto. Eu vou pegar essa informação aqui para fazer o cronograma. Vamos lá. Então, está aqui. Essa informação aqui já me permite fazer o diagrama de rede, que eu já fiz. Tá certo? Então, esse diagrama de rede já está pronto. Agora eu vou colocar o prazo das tarefas. Aqui na tarefa, eu coloco aqui a letra dela, que ela representa, e do lado aqui o prazo dessa tarefa, que é essa aqui. Ó. Tarefa A, demorando 6 dias. Para facilitar. Então, quando eu já vou fazer o diagrama, eu já vou ter essa informação para já fazer isso direto. Então, a tarefa, o projeto, vamos supor, começa aqui no dia 1. No dia 1. Então, a tarefa A, ela tem 6 dias de duração. Ela começa no dia 1, acaba no dia 6. Tá? A gente tem a tendência de fazer assim, a conta 1 mais 6 seria 7. Tá? Mas não é dessa forma que a gente conta aqui no projeto. Por quê? A tarefa, ela começa, um dia de tarefa, ela começa 8 horas da manhã, acaba 5 horas da tarde. Então, essa é a tarefa. Então, se ela demora um dia, ela começa no dia 1 e termina no dia 1. E a tarefa seguinte começa no dia seguinte. Então, essa é a regra que a gente adota aqui. Então, a conta é isso, é 1 mais 6 menos 1, vai dar 7. Tá? Essa é a conta que a gente faz. Então, a tarefa B começa aqui no dia 1 e termina no dia 2. E a tarefa C começa no dia 1 e termina no dia 3. Entenderam isso aí? Tá tranquilo? Entendi. Tá. E aí vamos para lá agora, a tarefa, vamos aqui na tarefa E. Que dia que ela vai começar? Ela depende aqui da tarefa A, que acaba no dia 6. Então ela vai começar um dia depois. Então essa é a regra, tá? Para a gente fazer o cronograma. E aí dia 7, 7 mais 3, 10, menos 1, 9. Então ela acaba dia 9. Tá? Eu nem comentei para vocês aqui, mas esses projetos, esse é um projeto pequeno, assim, eu acho que de vocês vão estar aí talvez muito próximo disso. A gente faz até na mão, mas um projeto mesmo de 100, 200 tarefas, você não vai ficar fazendo isso na mão. Você vai digitar num software, a gente vê aqui isso na próxima aula. Eu vou mostrar um gratuito, que você digita isso e ele calcula automaticamente essas atividades. Isso não é feito na mão. Mas é bom saber como é feito, é igual conta, né? A gente sabe, a gente usa muito a calculadora, mas a gente sabe como é que é feito a conta para poder ler um cronograma, ler um diagrama, sabe como é que ele foi feito. Aí vamos aqui. Só, Oi. desculpa, eu acho que eu me perdi ou sei lá, não prestei atenção no slide anterior. Mas esse, do lado da letra A tem 6, que significa quantos dias vai ser. De onde o senhor tirou esse 6? Aqui só para a gente não... Eu fiz aqui, eu já tinha isso pronto, né? Eu tinha aqui as tarefas, são os pacotes. Eu vi o que precisava, as predecessoras, e fui olhando cada pacote e fui fazendo aquelas análises que eu comentei lá. Conversei com o especialista, vi
conversei com a equipe, olha, uma pintura de sala, quanto tempo? Eu tenho que pintar 8 salas. Então, 2 pessoas, vamos por 3 pessoas para ver se em 6 dias a gente fecha. Seriam 8 dias, mas em 6 dias com 3 pessoas eu consigo pintar salas. Então, cada linha dessa eu vou tendo essa discussão com a equipe. Vocês vão ter que sentar com a equipe de vocês e vai ter lá, contratar alguém lá para o treinamento. Quanto tempo demora essa contratação? Entre ligar, assinar contrato, 10 dias, então vai demorar 10 dias a tarefa de vocês. Aí você vai para a segunda. A segunda é o quê? Uma coisa mais simples. Né? Só comprar um negócio lá para o cara entregar um equipamento. Tem aqui em Manaus mesmo, ele entrega em 2 dias, então isso aqui demora 2 dias. Cada uma delas você vai fazendo essa análise. Entendi. Então, é a partir de conversa entre o gerente de projeto e o especialista, no caso. E a equipe, por exemplo, se você tiver uma equipe muito boa, você já traz esse especialista para dentro da equipe. Ótimo, a própria equipe resolve. Mas às vezes você não tem, eu falei licitação, é um caso que, quando tem num órgão, né, tem alguém que faz a licitação, tem um órgão que faz. E aí você não vai fazer essa licitação, mas você vai precisar licitar, você vai perguntar para a pessoa do órgão, uma compra de 20 mil reais, esse tipo de equipamento, tal, qual o prazo que eu coloco aqui no meu projeto? Ah, coloca aí uns 60 dias de prazo essa licitação. Então, quem vai dizer esse prazo é a pessoa que vai executar a licitação, que não está na sua equipe. Aí é o especialista que a gente chama. Entendi. Ok. E aí, cada tarefa tem sua característica. Fora da equipe ou dentro da equipe, ela tem que ter um prazo. Então, vamos voltar aqui. Aí, essa informação está aqui embaixo, e o que eu falei, olha aqui, a tarefa A, 6 dias, toda a tarefa aqui já tem a duração dela, por isso que aqui a gente não precisa mais dessa tabelinha. E aí, eu estou aqui na tarefa, aqui 7, vamos agora para a tarefa D. Começa dia 7, por quê? Aqui dia 6, que começa dia 7. 7 mais 10, 17, menos 1, 16. Agora vamos para a tarefa F. Começa no dia 3, termina no dia 4. Tarefa G, começa no dia 4, termina no dia 7. Tarefa H, começa no dia 10, né? Um dia depois da tarefa E está terminada. 5 dias, acaba dia 14. Agora vamos aqui para a tarefa I. A tarefa I ela depende de 2 tarefas. Ela depende da F, que termina dia 4, e da G, que termina dia 7. Então, ela tem que esperar a que vai demorar mais. Tá? Não adianta eu querer começar ela dia 5 aqui. Nem dia 6, nem dia 7, porque aqui dia 7 termina a tarefa G. Então, aqui vai ser dia 8 o início dessa tarefa. Então, dia 8, com mais 8 dias, 8 e 8, 16, menos 1, 15. Então, tem que analisar essas 2 precedências aqui. Qual é a que vai terminar depois? Eu vou ter que aguardar. Tá? Aí, agora, a tarefa J, 8 dias, termina dia 13. A tarefa... São 6 dias, desculpa. Começa dia 8, são 6 dias, termina dia 13. A tarefa K começa dia 16, com 4 dias, 19. A tarefa L começa um dia depois da J, começa dia 14 e termina dia 15. São 2 dias só. Então, eu posso dizer que o projeto acaba dia 19. Tá? Então, esse é o projeto com esses prazos, com essa sequência de tarefas, ele acaba dia 19. Tá? Entenderam como é que calcula um cronograma na mão? Sim. Perfeitamente. Maravilha. Bacana. Então, vamos agora algumas coisas aqui sobre esse cronograma que é importante a gente entender. Vocês percebem assim, olha, vamos ver essas tarefas aqui do final. Eu vou terminar essa tarefa aqui, H, que ela é a última aqui desse ramo, dia 14. E o projeto só acaba dia 19. Então, tem um espaço aqui de 5 dias entre o dia 14 e o dia 19. Tá? Isso a gente chama de folga. Então, essa tarefa tem uma folga. Tá? Outra tarefa aqui que vai finalizar o projeto, a tarefa D, ela acaba dia 16.
O projeto acaba dia 19. Ela tem folga também. 3 dias, mas tem uma folga. Certo? A tarefa K, que é também uma das que termina o projeto, ela acaba dia 19, exatamente o dia do projeto. Então, a folga dela é 0. Tá? Então, a folga dela é 0. A tarefa L, que é a última, né, que finaliza o projeto, das 4 que finaliza o projeto, ela termina dia 15, o projeto acaba dia 19, ela tem 4 dias de folga. Por que é importante a gente entender essas folgas? Porque aonde não tem folga, é onde o gerente do projeto tem que dar um olhar assim muito crítico. Tem que acompanhar de perto, se possível de manhã e de tarde. É uma tarefa que ele vai ter que acompanhar diretamente. As tarefas que tem folga, ele pode até delegar, ver dia sim, dia não, porque se atrasar um dia ali, eu tenho 4 dias de folga, não vai gerar problema. Tá? Então, primeira coisa, é preocupação por conta do prazo que eu estou prometendo, dia 19. E aí não é só a tarefa K que é o problema, que é crítico. Se eu olhar aqui, ela é aqui, a tarefa K. Mas essa tarefa aqui, a I, ela também é crítica, porque se ela atrasar um dia, veja a tarefa aí, se ela atrasar um dia, em vez de terminar dia 15, ela terminar dia 16. Tá? O que vai acontecer com essa tarefa aqui? Eu não vou conseguir começar dia 16, eu vou começar dia 17. E aí eu não vou acabar dia 19, eu vou acabar dia 20. Então, se eu atrasar a tarefa aí, ela vai também atrasar a data final do projeto. Estão entendendo aí o raciocínio? Sim. Aí eu vou olhando para trás, né? Essas anteriores, eu vou agora de trás para frente. A tarefa F, essa não tem problema. Porque se eu atrasar ela 1, 2, 3, até 4 dias, ela não vai ter problema. Até 3 dias ela não vai ter problema. Tá? Se ela terminar dia 8, aí sim, vou ter problema que essa aqui vai para o dia 9. Mas ela tem uma certa folga. Tá? Diferente da tarefa G, que não tem folga nenhuma. Também é uma tarefa do caminho crítico. Eu vou falar o que é o caminho crítico, mas vocês já estão entendendo aí qual é o caminho crítico do projeto. Essa tarefa aqui, que termina dia 7, se ela terminar dia 8, é a mesma coisa. Eu vou atrasar um dia aqui do projeto. Então, não tem folga nenhuma. E a mesma coisa aqui é a tarefa C. Se eu começar, a primeira tarefa do projeto, que seria a C, né? Começa no primeiro dia. Eu já atrasar aqui e ficar em 4 dias, ela vai terminar dia 4, aqui vai terminar dia 8 e assim por diante. Aqui vai terminar dia 20. Vai me atrasar um dia do projeto. Se eu atrasar mais um dia aqui, no início do projeto, ele vai jogar esse atraso para todas as tarefas seguintes. A não ser que eu recupere esse atraso em alguma tarefa futura. É isso que o gerente do projeto vai ter que analisar. Então, isso a gente chama de caminho crítico do projeto. O caminho crítico do projeto. E em inglês é Critical Path Method. Aí ele chama CPM. Ele é justamente isso que eu mostrei para vocês aqui. Essa linha vermelha, geralmente é sinalizada com vermelho, a linha vermelha que sinaliza o caminho que não pode sofrer nenhum atraso no projeto. Entenderam? Sim. Sim. Então, muito bem. Então, agora, já que vocês entenderam, eu vou pedir para vocês me fazer o cronograma desse projeto aqui. Quanto tempo demora? Aí vocês têm que criar o diagrama de rede e dizer quanto demora. A gente fazer isso aí em 10 minutos, a gente faz aí, eu corrijo aí com vocês. Certo? Acho que um pouco mais, professor. Um pouco mais, professor. Ai, professor, muito pouco. A gente vai até que horas? Eu até estou confuso aqui. É 18? Não, professor, até 5. Não. Oxe. Até as 5? É. 20 minutos, então, a gente fecha aí com essa correção. Vai ser mais ou menos o tempo aí para corrigir.
Vamos fazer 20 minutos, daqui a 20 minutos a gente vê o que vocês conseguiram. Aí nós temos o exemplo aqui de uma lista de atividades, em que a gente tem as predecessoras, a lista de atividade aqui, todas as atividades, as predecessoras, a gente tem a duração das tarefas, que foi definida com a equipe, a gente foi discutindo tarefa a tarefa, quando a gente não sabia, vai ao especialista, quem domina aquela atividade, e estipula quanto dura a tarefa, isso sempre relacionando em função da equipe que eu tenho, da quantidade de pessoas que eu tenho, da capacidade das pessoas. Quando eu tenho todas essas informações, aí eu posso, sim, pensar em fazer o cronograma. Eu consigo agora apresentar um cronograma bem assertivo, porque a gente tem bastante informação aqui. Então, vamos lá. As informações estão aqui embaixo, né? Eu crio com essas informações, com base na precedência, eu defino o diagrama de rede, que está montado aqui. Agora eu estou falando só no cronograma. E aí eu vou vendo as datas aqui que fazem com que esse projeto termine num prazo que a gente vai prometer para uma parte interessada, para um cliente, para um patrocinador e assim por diante. Eu criei o diagrama de rede, coloquei aqui do lado da tarefa A, a duração dessa tarefa. De onde eu tirei? Está aqui nessa tabela que a gente montou agora há pouco. Então, atividade A são 6 dias de duração e assim por diante. Então, vamos lá entender esse cronograma aqui. Quanto tempo a gente vai prometer para esse projeto. Considerando que a tarefa A, a gente tem 6 dias para entregar essa tarefa, ela vai começar no dia 1. Dia 1 é o dia 1 do projeto, ou vamos pensar dia 1º de junho. Então, com 6 dias, ela vai terminar dia 6. Essa conta a gente vai repetir para todas as tarefas, é assim. A gente soma o próprio dia da tarefa, o dia que a tarefa começa. Ela começa às 8 horas da manhã, e esse dia a gente conta ele de 8 horas da manhã até 18 horas da tarde. Então, esse é o dia da tarefa. Então, uma tarefa de um dia começa 8 horas da manhã do dia 1 e termina 18 horas desse próprio dia 1. Então, a tarefa de um dia começa dia 1 e termina dia 1. Como a gente conta o primeiro dia da tarefa, a soma que a gente vai usar aqui para todas é o seguinte. 1 mais 6, nesse caso aqui mais 6, 7. Menos o dia da própria início da atividade. Então, menos 1, 6. Então, vai ser sempre essa conta que a gente vai usar para todas. Então, aqui, né, começa dia 1, seguindo aquela conta, termina dia 7. Vamos aqui para cima agora, a tarefa D começa um dia depois de terminada a tarefa antecessora dela. Então, se a tarefa antecessora termina dia 6, ela depende dessa tarefa, ela só pode começar dia 7. Com 10 dias, termina dia 16. A tarefa 7, a tarefa E, começa dia 7 também, porque depois do dia 6, com 8 dias ela termina dia 14. A tarefa B, ela com 5 dias, ela começa dia 7 e vai terminar dia 11. A tarefa G depende da tarefa C. Se a tarefa C acaba dia 7, ela começa dia 8. Com mais 4 dias, dia 11. Aí eu tenho a tarefa F. A tarefa F, ela depende da tarefa B e da tarefa C. Isso está aqui, a gente viu no diagrama de rede. Então, essa é a precedência dela. Se ela depende aqui, a gente viu aqui, ó, tarefa B, tarefa C. Qual é a tarefa que demora mais para terminar? Que eu vou ficar esperando terminar para poder começar a tarefa F. Dessas duas aqui, a que demora mais é a tarefa B, que vai terminar na minha programação aqui dia 11. Então, dessa forma, essa tarefa, a F, ela vai começar dia 12, um dia depois. Então, se ela começa dia 12, com 2 dias ela vai terminar no dia 13. Aí, seguindo aqui
adiante, vamos ver a tarefa I. A tarefa I depende exclusivamente da tarefa F, que termina dia 13, então a tarefa I começa dia 14, com 8 dias, sempre aquela conta, né? 14 mais 8, 22, menos 1, 21. Ela vai terminar dia 21. Aí, na sequência, vamos ver agora a tarefa J. A tarefa J, ela depende de duas tarefas. Ela depende aqui da tarefa F e da tarefa G. Então, qual é a tarefa que demora mais para terminar? Que vai fazer eu esperar mais tempo para que a tarefa J comece? Então, a tarefa F, que termina dia 13. Então, a tarefa F dispara. A gente pode começar depois dela a tarefa I, que eu já comentei, e a tarefa J, que começa dia 14. Com 10 dias, termina dia 23. Aí a tarefa K. A tarefa K na sequência aqui depende só da I. Começa um dia depois do fim da tarefa I, dia 22, e termina com 2 dias, dia 23. E a tarefa L começa dia 24, por quê? Porque a tarefa antecessora dela, que ela depende, que é só uma tarefa, termina dia 23. Então, ela só pode começar dia 24. Com 5 dias, ela vai terminar dia 28. Então, a tarefa L termina aqui no dia 28. Terminando no dia 28, o que acontece? Para terminar esse projeto, eu preciso terminar 3 tarefas. Tarefa H, tarefa K e tarefa L. As tarefas que dizem o projeto acabou. Porque tudo é antes, as outras tarefas são todas antes dessas 3. Então, a última tarefa aqui, a gente vê que vai demorar mais a acontecer, a tarefa L, que vai fazer com que o projeto tenha esses 28 dias. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. A gente tem aqui que o projeto, eu vou prometer, seguindo essas informações, né? A gente pensa na EAP, extrair da EAP os pacotes de trabalho, que são as atividades, vi o que dependia do que para poder começar essas atividades, vi também quanto demorava cada atividade, montei o diagrama de rede, acabei de fazer o cronograma. Então, a previsão mais assertiva para esse projeto é que ele termine em 28 dias. Tá? Ou 28 semanas, depende da variável, da unidade que eu estou usando aqui. Então, essa é uma informação. Mas eu tenho outra informação importante aqui, que é o caminho crítico. Tá? O caminho crítico ele é aquele caminho, o maior caminho do projeto. Por que ele é importante? Por que ele é crítico? É porque é aquele caminho que, se houver um dia de atraso nele, eu vou atrasar o projeto em um dia. Tá? Nem todas as tarefas do projeto isso acontece. Tem tarefas que eu tenho folga. A gente consegue ver aqui facilmente, que é um projeto, né, pequeno, num software, eu tivesse um projeto com 100 tarefas, eu ia lançar isso, ele ia me dizer qual é o caminho crítico, eu ia me calcular, mas é importante a gente entender o que é um caminho crítico na prática. Né? O software ele vai dar o resultado pronto, mas a gente entender de onde vem aquele cálculo é importante. Então, de uma forma resumida, dá para a gente ver isso num slide só. O que acontece? As tarefas que terminam o projeto, a tarefa H, ela acaba dia 24, o projeto acaba dia 28. Então, isso está me dizendo o quê? Que se ela acabar dia 25, 26, 27, se ela acabar dia 28, ela não vai atrasar o projeto. Então, ela tem 4 dias de folga. Então, é uma tarefa que eu vou me preocupar, claro, porque 4 dias pode passar, né, atingir 5, 6 dias de atraso e vai impactar o projeto. Mas um dia de atraso não é um impacto de uma tarefa igual a tarefa de um caminho crítico. Tá? Que a gente já vai ver esse caminho crítico. A tarefa K, ela também tem uma folga, ela pode acabar dia 23. Assim, o ideal é que ela acabe dia 23. Ela pode acabar dia 24, 25, 26, 27, até dia 28, sem comprometer aquela promessa que eu fiz, que é terminar tudo dia 28. Então, ela tem 5 dias de folga. É importante? É uma tarefa importante, com certeza, pode ter um dispêndio grande aqui nessa tarefa, mas com relação ao cronograma, ela me dá essa folga. Um atraso dela de um dia, 2 dias, não me incomoda. Só vai me incomodar um atraso dela 4, 5, 6 dias, aí vai me causar problema.
naquela data prometida. Tá? Então, essa é a tarefa K. A tarefa L, não. A tarefa L ela não pode ter nenhum atraso, porque ela é a que termina o projeto. Tudo vai depender dessa tarefa para poder entregar o projeto. Né? Vão terminar as tarefas H e K e vai ficar faltando essa L por algum motivo. Pode ser o próprio evento, o fechamento do projeto, pode ser a última adequação lá, o teste do projeto, lá do sistema de software, pode ser uma tarefa que finalize o projeto, a gente vai ter que esperar ela para acabar. Então, ela está no caminho crítico. Tá? Então, a gente olha aqui para o caminho crítico, tá? O projeto termina dia 28. Qual é a tarefa que também termina dia 28? Que não pode ter atraso? A tarefa L. Aí a gente olha para trás, agora eu fiz essa conta toda inicial de frente, de trás para frente, agora eu vou pegar aqui de trás, eu fui do início ao fim, agora eu vou do fim para o início. Então, a tarefa L eu já vi que não pode ter atraso. Olhando para trás, qual é a tarefa que não pode ter atraso? Também, está aqui, a única que ela se relaciona. A tarefa J é a mesma coisa, vejam se eu falei que demoraria 10 dias para essa tarefa. Se eu demorar 11 dias, em vez do dia 23, eu vou acabar dia 24. Se eu acabar dia 24, a tarefa seguinte L vai começar dia 25, um dia depois, e terminaria dia 29. Eu vou atrasar o projeto. Então, é também no caminho crítico. Aí eu vou voltando, vou olhando para trás. Vamos ver aqui a tarefa G. A tarefa G, para a tarefa J, eu tenho uma folga. Então, quer dizer o quê? Se eu atrasar um dia, 2 dias, 3 dias a tarefa, 2 dias essa tarefa G, ela não vai ter impacto no projeto. Tá? Porque ela vai acabar dia 13, se eu atrasar 2 dias. Agora, se ela atrasar 3 dias, sim, vai ter um problema, porque ela vai acabar dia 14 e essa tarefa J vai começar dia 15. Mas, a princípio, ela tem uma folga. Folga menor, mas tem. Tá? Vamos lá ver a outra tarefa anterior a J. Tarefa F. Essa tarefa aqui, ela não tem folga. É folga zero. A gente chama folga zero isso, porque ela acaba dia 13 e a tarefa J acaba dia 14. Voltando ainda mais, vamos até o início do projeto ver qual é o caminho crítico desse projeto. A tarefa que precede aqui a F é a tarefa B e a tarefa C. Tá? A tarefa B acaba dia 11 e a tarefa F começa dia 12. Então, é a mesma coisa que a gente viu aqui da F e da J. Não tem folga. Eu acabei a tarefa B, eu vou começar imediatamente, no dia seguinte, né, no próximo dia, vou começar a tarefa F. Então, essa é a sequência crítica. A tarefa C, a gente já percebe uma folga de 5 dias. Eu vou acabar dia 7 e vou ficar esperando a tarefa B terminar para poder começar a tarefa F. Então, ela não está no caminho crítico. Não está crítico por quê? Porque 1 dia, 2 dias aqui, até 5 dias não é problema para essa tarefa. Até 5 dias. Então, não é o problema do meu projeto. Aí eu volto para cá. Qual é a tarefa que antecede a tarefa B? É a tarefa A. Aí eu vou vendo que essa aqui também não tem condição de atrasar, porque um dia aqui, se eu atrasar um dia aqui e terminar dia 7 aqui, né? Essa aqui vai terminar dia 12, aqui dia 14, aqui dia 24, aqui dia 29, e aqui o projeto vai encerrar dia 29. Né? Então, esse é o caminho crítico do projeto.